Pagamento de tratamentos fora da lista da ANS deve ser votado daqui a pouco no plenário. 10 anos da Lei de Cotas são celebrados em sessão especial do Senado. E saiba a diferença entre voto nulo e voto em branco. Boa tarde, hoje é segunda-feira, 29 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Os 10 anos da Lei de Cotas para ingresso no ensino superior foram celebrados na manhã desta segunda-feira, no plenário do Senado. Emoção já no começo, de alguém calejado por 40 anos de batalhas sindicais e políticas. O senador mostrou que a lei de cotas veio possibilitar sonhos, projetos de vida, carreiras profissionais. Seremos, sim, queira ou não queiram, alguns doutores, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, economistas, professores, deputados, senadores, governadores, presidente da República, seremos o que queremos ser. Há leis que chegam, fazem barulho e não causam impacto. Não foi o caso dessa. Entre 2001 e 2021, o percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas no ensino superior saiu de 31% para 52%. Entre 2001 e 2021, o percentual de estudantes das classes C, D e E no ensino superior saiu de 19% e pulou para 52%. 71% dos textos acadêmicos publicados sobre as cotas consideram a política positiva, contra 12% que a consideram negativa e 17% que são neutros. Traz benefício para toda a população. Essa é uma política que incluiu negros, brancos pobres, indígenas, pessoas com deficiência. É uma política que vem repensar o Brasil, trazer o Brasil para essa lógica democrática, de participação, de desenvolvimento. A gente está pedindo um mínimo de dignidade. As cotas não é um privilégio, mas é um direito. E que esse direito, ele tem que ser garantido. Celebrar é recordar também que a tramitação do projeto que resultou na Lei de Cotas não foi digamos, passeio legislativo. Somente em 2012, após um custo muito grande de processo de convencimento e de debate público acirrado, com muita estratégia política dos movimentos sociais negros, junto com parlamentares comprometidos, e aqui cabe destacar novamente a sua inestimável atuação, senador Paulo Paim, é que nós obtivemos a aprovação da Lei de Cotas no ensino público federal. Foi dia também de solidariedade. Quem não viveu na pele a marca do preconceito, mas tem visto as discriminações desde quando chegou ao mercado de trabalho. Entre uma vaga cedida para um branco ou um negro, mesmo negro preenchendo todos os requisitos, ele era discriminado. As cotas nas universidades para que os indígenas e os negros pudessem participar foi duramente criticada por pessoas insensíveis, desumanas. A lei pegou, está mudando a cara do Brasil, mas ainda há muito por fazer. Desde 2016, essa instituição não realiza nenhuma ação e nenhum acompanhamento estratégico dos resultados do sistema de lei de cotas. A lei de cotas é só mais um degrau de uma grande escada que a gente tem que subir, né? Eu creio que a problemática de milhões de brasileiros em relação ao acesso a um ensino superior gratuito e de qualidade aqui no Brasil não vai ser resolvida apenas com a questão da lei de cotas, com acesso. Temos que resolver outras questões. Nós precisamos pensar com seriedade sobre o controle social, o que o movimento negro, o que as entidades negras, o que a BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros, podem fazer para o aprimoramento da política. Daqui a pouco, às 2 horas, os senadores se reúnem no plenário para votar projetos. Vamos conferir a pauta aqui no telão. O primeiro item da pauta obriga a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos pela lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Outro projeto prevê mudanças no quadro permanente da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Também pode ser votado o projeto que classifica como perigosas as atividades dos agentes das autoridades de trânsito. E uma mudança nos quóruns de deliberação dos sócios de sociedade limitada.
Pode ser votado ainda o estabelecimento de critérios de prorrogação do uso de radiofrequência associado à TV por assinatura. Outro projeto redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Também pode ser votado acordo com a Argélia sobre defesa. E, por último, um outro acordo internacional, este com Israel, sobre proteção de informação classificada e materiais. Como vimos, deve ser votado hoje o projeto que obriga a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. A proposta foi debatida semana passada em sessão temática com representantes da sociedade. Após a decisão do STJ, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que os planos de saúde são obrigados a atender, passou a ser taxativo. Com isso, muitos atendimentos que não estão na lista deixaram de ser realizados. O projeto de lei aprovado na Câmara e agora em análise no Senado estabelece a possibilidade de cobertura de tratamentos e exames que não estão na lista da agência. A resolução dos casos envolvendo a cobertura dos planos é essencial para a segurança jurídica do setor e para garantir, no caso concreto, a efetivação dos direitos dos pacientes. Reunimos aqui especialistas, gestores, profissionais, acadêmicos, representantes da sociedade civil, para que as implicações desse projeto fiquem mais claras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu o rol taxativo da ANS sob o argumento de não prejudicar o consumidor dos planos de saúde. O Congresso Nacional aprovou uma legislação no passado para incluir a quimioterapia oral no rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar. Qual foi o efeito colateral que teve essa inclusão? Não se oferecem mais planos ambulatoriais. Simplesmente, o que nós assistimos desde 98, planos individuais praticamente não se oferece mais, planos coletivos por adesão. Então, na hora de se optar por ter mais procedimentos, mais medicamentos no rol, seguramente vem atrelado custos que serão repassados para os beneficiários e parte deles não terão condições de arcar com esses custos. Essa é a realidade. É preciso assegurar que a redação desse projeto garanta que novos medicamentos e procedimentos sejam incorporados apenas mediante comprovação do real benefício. No mundo, todos os sistemas de saúde organizados, seguros e responsáveis funcionam dessa maneira, inclusive o SUS. A saúde suplementar não pode ser diferente. Representantes da sociedade contrários à interpretação do STJ se posicionaram pela aprovação do novo texto, que garante a realização de tratamentos baseados em evidência científica, mesmo que não estejam no rol da ANS. O texto não abre brechas em nenhum momento para o charlatanismo ou qualquer situação de risco para o consumidor, ou tampouco dá a este o direito de ter acesso facilmente a tudo que ele quer, mas dá somente, senhores, aos pacientes a oportunidade de lutarem por suas vidas no âmbito do judiciário de forma justa. Muitos dos tratamentos que estão sendo chancelados hoje, dia 23 de agosto, pela medicina baseada em evidências, não vão entrar no rol da ANS em pelo menos 6 meses. Só que ninguém tem 6 meses aqui para esperar pela vida. O debate também contou com manifestações favoráveis à manutenção do rol taxativo, como desta especialista, que trabalha com a incorporação de tecnologias de saúde. É que a sensação que dá é que, se esse projeto for aprovado com o texto atualmente previsto, todos os beneficiários vão ter acesso irrestrito a tecnologias em saúde. A minha visão é que não é isso que vai acontecer. A minha visão é que as discussões vão passar a ser feitas ainda mais caso a caso, as ações judiciais vão aumentar, e a gente não vai conseguir um acesso equitativo dos pacientes. Por quê? Vai depender da interpretação do caso a caso. Mães e todos os pais que estão nos acompanhando agora, que eu entendo completamente a angústia e a ansiedade de vocês em relação ao tema. Imagino o quanto é devastador ver o meu filho ou minha filha precisando de um tratamento ou terapia específica, mais moderna, e não poder oferecê-la por não constar no rol burocrático da ANS. O Senado fez na sexta-feira uma sessão especial para homenagear o Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil, pelos 22 anos de fundação.
O Instituto Sathya Sai é uma associação civil sem fins lucrativos que atua em várias cidades brasileiras com o objetivo de promover o desenvolvimento integral do indivíduo, baseado em 5 valores universais: verdade, retidão, paz, amor e não violência. O nome do instituto é uma referência ao guru indiano Sathya Sai Baba, que na década de 60 criou uma rede de escolas voltadas para a formação do caráter dos educandos e desenvolvimento de valores humanos universais. Mesmo a aquisição de conhecimento depende de um bom caráter. Portanto, as instituições educacionais que adotam esse princípio não buscam apenas a excelência acadêmica, mas também a excelência humana, promovendo transformações reais no seio da sociedade. Os convidados presentes na sessão de homenagem criticaram o ensino focado no materialismo e ressaltaram a importância da educação resgatar os valores que unem os seres humanos, como o amor e a paz. Nós perdemos nosso compasso moral como sociedade e os valores que a Fundação Sathya Sai está tentando promover precisam ser apreciados e disseminados, porque a educação também está perdendo foco, está produzindo membros materialísticos da sociedade e assim escolas como a nossa se tornam mais importantes. Quando nós falamos desenvolvimento pleno da pessoa humana, isso inclui 2 asas para voar. Uma asa que permite a essa criança ser independente na vida, mas outra asa, a asa da espiritualidade, que nós temos medo de falar isso nas salas de aula, nós temos medo de falar isso nos congressos de professores, porque entra a propedêutica, entra o pedagogês, entram as teorias, que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. A educação, portanto, ela não pode ser apenas uma instrução, mas tem de trazer algo de essencial, que consiste na formação do caráter do indivíduo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceu à cerimônia de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça. A nova gestão conduzirá o STJ até 2024, em substituição aos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. A sessão foi destinada a empossar a ministra Maria Tereza de Assis Moura e o ministro Og Fernandes nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2022 a 2024. Maria Tereza vai ser a 20ª presidente da Corte e a 2ª mulher a exercer o cargo. A cerimônia de posse contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Previsão de crescimento do Produto Interno Bruto do país para este ano segue em alta há mais de 2 meses. Mas os salários dos trabalhadores não acompanham o crescimento geral da produção no período. É o que mostra estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Vamos falar sobre isso com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. É isso mesmo. O balanço semestral das negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores feito pelo DIEESE mostra que os salários não crescem na mesma medida do PIB. Ao contrário, a renda do trabalhador está caindo. Esse fato está comprovado no estudo, tendo como base os dados levantados pelo IBGE, Ministério do Trabalho e Ministério da Economia. O balanço das negociações coletivas de julho mostra que de todas as negociações salariais ocorridas no mês, apenas 31,8% conseguiram ganho real no salário, ou seja, reajuste acima da inflação. Os números de julho são piores do que os de junho, quando mais de 40% das negociações tinham sido fechadas com ganhos para os trabalhadores. Os dados do primeiro semestre, como um todo, são ainda piores. Pouco mais de 20% das categorias profissionais conseguiram reajuste real em seus ganhos,
cerca de 35% conseguiram recompor o poder de compra, mas quase 44% das negociações terminaram com perdas reais para os trabalhadores, pois nem mesmo conseguiram incorporar a inflação do período ao salário. Olhando os grandes setores econômicos, os trabalhadores do comércio foram os que mais conseguiram repor a inflação, em 53% dos acordos. Na indústria, esse percentual foi de apenas 38%. E no setor de serviços, os ganhos foram ainda menores em julho. Apenas 29% das negociações conseguiram zerar as perdas da inflação. O diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, com quem conversei, ressalta que em toda crise econômica, o movimento sindical tem mesmo dificuldade de obter ganhos para os trabalhadores. Mas ele acredita parte das perdas ao enfraquecimento dos sindicatos, produzido pela reforma trabalhista de 2017, que introduziu as negociações individuais em lugar dos acordos coletivos. O diretor técnico do DIEESE lembra ainda que a reforma trabalhista também extinguiu a regra que mantinha os direitos de um acordo em vigor até que fosse fechado o novo acordo. Agora, os patrões impõem a negociação de todos os direitos previstos nos contratos de trabalho e não só mais os salários. O DIEESE defende a revisão da reforma trabalhista a partir de 2023, no sentido de fortalecer novamente a negociação coletiva. André. Obrigado, Antônio. Com as eleições chegando, é importante que você saiba todas as opções que a urna eletrônica oferece. Duas dessas opções são os votos nulos e em branco. Você sabe a diferença entre eles? Confira na reportagem. Muita gente ainda tem dúvidas. Qual a diferença entre votos brancos e nulos? Eu não sei a diferença, mas eu sei que existe. Mas eu, particularmente, já tenho o meu voto garantido. Votar em branco significa não optar por nenhum candidato. O eleitor aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma. O voto nulo é quando a pessoa digita um número que não existe, de candidato ou de legenda, e confirma. Para não anular o voto sem querer, confira sempre se a foto do candidato aparece depois de digitar o número e só então confirme o voto. O fato de se votar nulo, ele pode ser um erro, por parte do eleitor, que não soube digitar corretamente, o número do seu candidato e depois apertar o botão confirma. Ou então simplesmente pode ser realmente intencional, Então ele opta por votar nulo, mais uma vez manifestando o seu desagrado com relação aos candidatos ou então ao processo eleitoral como um todo. Outra dúvida comum: o que acontece com os votos brancos e nulos? Votar em branco é o seguinte: você passa os votos para quem está na frente. Nulo, você não passa para ninguém. Resposta errada. Votos brancos e nulos não são contados como válidos. Não anulam a eleição e nem vão para qualquer candidato. Existe uma previsão no artigo 224 do Código Eleitoral da possibilidade da anulação da eleição, mas só em caso de fraude, algum tipo de abuso do poder econômico, coação, e esses elementos poderiam levar à anulação de uma eleição inteira. No caso de um percentual altíssimo de branco ou de votos brancos ou nulos, isso na verdade não levará à anulação da eleição. Simplesmente eles serão desconsiderados no cômputo geral dos votos válidos. E se o eleitor quiser votar nulo ou branco para um cargo e válido para o outro? Em outubro deste ano, por exemplo, os votos serão para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. Pela lei, um voto nulo ou em branco não anula os outros. Mas o que leva o eleitor a desistir de escolher seus candidatos? O que leva um eleitor ou uma eleitora a votar branco ou nulo? Em primeiro momento, a gente pode identificar aí um certo descontentamento com a situação política do país, ou então descontentamento com relação aos candidatos que estão se apresentando ao pleito eleitoral. Então, o que acontece na prática quando o eleitor vota nulo ou branco? Na prática, é como se ele abrisse a mão do direito de escolher, dessa prerrogativa.
Na verdade, ambos, né, tanto o nulo, os votos nulos quanto os brancos, eles são desconsiderados na hora de calcular, né, quem é o vencedor. Então esse voto, de uma certa forma, é como se tivesse sido jogado, entre aspas, no lixo. De acordo com o TSE, nas eleições de 2018 houve aumento nesse tipo de voto. O percentual de votos nulos foi de 6,14% no primeiro turno e de 7,43% no segundo. Já os votos em branco foram 2,65% no primeiro turno e 2,14% no segundo turno. Votar nulo ou branco é diferente da abstenção, quando o eleitor não comparece no dia da eleição e depois tem que regularizar a situação na Justiça Eleitoral. Mas o que é melhor para o país? Os próprios eleitores respondem. Quando você deixa de votar, né, você está deixando de fazer parte. Vou votar no candidato. É através do voto que é decidido, né, o futuro do país, né? Então eu acho que todo mundo deveria ter em mente que deveria exercer a democracia e votar. Faço um apelo, vote certo, vote consciente. Seu voto do coração, o voto é secreto. Então nós temos que ser um homem secreto, seguro. Escolher nossos governantes para melhorar o nosso país e o mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.